Olá, boa noite a todos. Voltei e eu queria falar um pouquinho da Sarasvati, desse retorno, né? Em função da mudança de endereço, eu fiquei um pouquinho ausente. Algumas pessoas já conhecem a Sarasvati Editora, mas para quem não conhece, eu começo falando da deusa Sarasvati. Ela é uma deusa hindu, inventora da palavra e da escrita, protetora dos poetas, escritores, artistas e músicos. Inspirada nela, e por ser também escritor e poeta, eu descobri que a minha paixão abrangia também fazer livros. Boa noite, Adriana Paris, que bom te ver por aqui. Marcelo, Marli, que delícia. Então, vou continuar a história da Sarasvati. Como eu trabalhei em algumas editoras durante muitos anos, trabalhei na área administrativa e financeira, eu percebi que não deixa de ser paixão o que move os que trabalham na área editorial, embora poucos tenham sucesso financeiro. A gente sabe como é. E a Sarasvati Editora foi aberta em setembro de 2000 e somente em 2019 eu pude me dedicar inteiramente a ela. Eu comecei organizando as coletâneas Salvante, nós chegamos a 5 coletâneas do Grupo Lupa, das Enluaradas. O autor Marco Arroio já está na 3ª publicação na Sarasvati. E temos Tony de Souza com o 2º livro. Temos João Raimundo Coutinho, Deobaldo Barbosa da Silva, Claudete Foglieto e logo Glafira Menezes Corte. Eu tive muita ajuda, eu tenho que confessar, até agora, e exemplos de editoras muito amigas. Eu não posso deixar de agradecer a Alcione, da editora Conejo, principalmente, e a Thaís Matarazzo, da editora Matarazzo, grande exemplo. Foram muito generosas em dividir a experiência delas, e eu sou eternamente grata. Agora, eu recebo e tenho o prazer de receber o mais novo autor da Sarasvati, Marcelo Kassab. Ele que ganhou a publicação de suas efemeridades no concurso Meu Primeiro Livro da editora Matarazzo em 2018. Ele que é cirurgião dentista, formado, graduado em filosofia e já lecionando filosofia. Marcelo, agora, finalmente, com o livro na gráfica, ele já pode anunciar o título da sua nova obra. Vamos lá, Marcelo. Cadê você? Salve, poesia. Salve, Adriana Paris. Marcelo, pode entrar. Eu acredito, gente, que tenha caído. Ah, tá, agora sim. Gente, desculpa, tá? A
gente está aprendendo ainda, mas vai dar tudo certo. Por que não pode? Olá, Marcelo Kassab, cirurgião dentista, escritor, filósofo. Tudo bem? Tem Boa noite. assim. Boa noite. Não estava vindo a solicitação, agora deu tudo certo. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Que prazer, Vânia. Que legal estar aqui. Saiu, né, Vânia? Saiu, Seja né? bem-vindo, Marcelo. Seja bem-vindo à Sarasvati Editora. E eu já vou te atropelar perguntando um monte de coisa, pedindo para você falar sobre essa nova obra, seu segundo livro. Qual é o nome dele? Quase sai da minha boca agora. Já? Tá. Já, então, fala de tudo. Vamos lá. Na verdade, assim, o Recortes de Vida e Morte, né? Ele é uma obra com 25 contos. Eu fiz um pequeno release, diferente do release que vai ser divulgado em outros locais. Esses contos, eles abordam histórias, personagens, e a gente tenta trazer para aquela pessoa que lê o que toda obra literária procura, que é levar e se fazer empática, trazer a empatia do leitor pelas situações que cada personagem passa, né? Porque aquele personagem ele pode ser alguém muito próximo da gente. Aliás, pode ser a gente, né, inclusive, né? Então, os temas são muito diversos. Embora o mote seja o mesmo, né, e tem que ter uma continuidade, os temas, né, e os contos, eles abordam, às vezes, o mote de maneiras diversas, porque nós somos diversos, né? Então, a gente vai do amor ao ódio, as tão decantadas pós-verdades, né? E tão atuais pós-verdades, infelizmente, os tão atuais extremismos, a solidão, a busca pela vida. Tem conto de fantasia também, mas com o intuito de destacar aquilo que o humano traz, né? E o que ele exala, né? O que ele mostra através de si, e aquilo que ele esconde em si também, né? Enfim, a gente tenta trazer nesse novo livro humanidades, né, com todas as suas torpezas, com as características, com os adjetivos bons e ruins que nós todos carregamos, né, os nossos dois lados, né, ou os nossos lados multifacetados aquilo que a gente carrega como seres humanos, né. Então eu tentei trazer, e eu acho que a gente conseguiu colocar isso na obra com uma certa relevância, né, Vânia? Né? E como eu sei que você conseguiu falar tudo isso? Eu posso falar o que me impactou quando você me procurou e eu li o seu livro? Assim, num primeiro momento, de uma vez, com aquela avidez de editora, né? Vamos ler tudo. Sim. E, de cara, já me impactou. Apesar de já ter conhecido o teu texto em efemeridades e alguma prosa e poesia que você já tinha publicado, esse livro me impactou pelo seguinte, e o trabalho que você faz também no portal Filosofar a Vida, né? Isso. Quando eu li Recortes de Vida e Morte, eu li 25 contos assim direto. E eu não pude deixar, te confesso, não pude deixar de separar o filósofo do escritor. Não pude. Porque eu li como Sarasvati, eu li como Vânia, eu vi como aluna, e eu percebi a profundidade dos textos. O embutido nas entrelinhas, a finalização perfeita dos contos, sempre impactando. Nada é presumido antecipadamente. É uma surpresa. A finalização dos contos é sempre uma surpresa. E a forma como você mostra, até cientificamente, a morte, para verdade, no fundo, na verdade, para valorizar a vida. Isso me
me impulsionou, me apaixonei. E eu percebi nesse tempo que nós trabalhamos no livro, a tua insegurança, que é normal em qualquer autor. Não importa se é o primeiro, se é o segundo, se é o 20º. Aquela insegurança, aquele medo de se mostrar, aquela preocupação se vai ter valor o que eu estou fazendo. É. E eu te garanto, o sagrado da gente que é mostrado ao se expor é sempre uma surpresa, é sempre um risco. Mas você está arriscando muito bem. Agora eu te pergunto, por que Sarasvati Editora? Porque a Sarasvati. Você sabe que quando você falou, né, da filosofia e da literatura, as pessoas às vezes me perguntavam assim, né, o que a filosofia influenciaria na literatura. Eu diria que eu cheguei na filosofia por conta da literatura. Foi o contrário, meu caminho não era, eu fazia filosofia e fui fazer literatura. Porque eu acho que todo escritor tem esse negócio do filósofo, porque o filósofo, ele tem que se distanciar para ver o que está acontecendo e, a partir dali, né, tecer as suas observações. Né? A literatura ela é um pouco disso, só que ela tem só uma diferença. Você se afasta para ver a situação, e depois você mergulha nela e fica lá dentro, né? E tenta se achar. E essa parte que é uma parte importante, porque você mistura o emocional, né? E depois você tem que ir para o racional para você colocar o texto no papel. Né? Você precisa racionalizar. E aí a filosofia ajuda bastante. Né? E assim, quando você estava falando por que a Sarasvati, né? Quando você fala que você leu como editora, como escritora, enfim, como filósofa, você já está chegando ali também. Eu diria assim, a responsabilidade de entregar para uma editora é grande, mas você ter um texto teu lido, porque o pessoal tem que saber que tem a editora Vânia Klares e tem a escritora, uma das grandes escritoras contemporâneas, Vânia Klares, e o pessoal precisa saber disso. Que quem estava lendo a minha obra era a Vânia Klares, caramba, é um negócio muito grande isso não é uma coisa pequena, né? E assim, eu tinha uma dificuldade e essa insegurança, e que nem eu falei, eu mandei para Sarasvati primeiramente, esperei um tempo, e essa insegurança me fez também enviar os textos, o livro, para algumas outras editoras. Eu já sabia que eu ia fazer com a Sarasvati, eu já sabia. Mas essa maldita insegurança é complicada. E eu falei assim, vou mandar para algumas pessoas que eu nem sei quem são. Na verdade, eu conheço o trabalho, mas não é que eu não sei, essas pessoas nem sabem quem eu existo. Pronto, é mais ou menos por aí. E aí, quando você vê, de todas as editoras que eu mandei, 80%, 20% não responderam. 80% responderam positivamente. Então, eu não tive nenhuma negativa. Inclusive, por editoras, você publica grandes escritores, ou editoras que publicam escritores premiados, editoras que publicaram, por exemplo, o Zé Cabaleiro, e aí eles me mandam um e-mail dizendo, tua obra está aceita. Aí eu falei, legal, diminuiu um pouco a minha insegurança. Aí, Vânia, vamos. E foi mais ou menos assim. E porque você, Vânia, por ser essa grande escritora que você é, além de ser humano fantástico, mas por você ser essa grande escritora, você sabe exatamente o que a gente precisa, né? O que o escritor anseia quando ele vai lançar uma obra. Então eu não estou só falando com a editora, eu estou falando com a escritora. E essa junção, escritora e editora, e essa junção editora e escritora me deu a confiança, né? Que eu acho que também é o que dá a confiança para muitos escritores que publicam na Sarasvati. E essa confiança veio a partir dali. Eu estou lidando com a escritora Vânia Klares, que também é editora. Eu penso em você como escritora primeiro e depois como editora. Né? E assim, estou muito feliz com o trabalho de editora. É o primeiro livro que nós estamos publicando juntos. Muito legal. Eu espero que eu tenha autores premiados daqui para frente. Eu estou confiando nisso. Ótimos livros, ótimos autores. É um privilégio isso, né? Não que a gente dependa basicamente de prêmios, mas a gente torce, né? Para um reconhecimento do autor.
para o autor se animar a continuar o seu trabalho, porque a gente sabe que não é fácil, né? Não é fácil, a gente faz por pura paixão mesmo, né? Eu estou aqui vendo elogios de nossa querida Márcia Lúpia, Beth Cândio, a Marli, nossa presidente da CL, maravilhosa, que coisa gostosa, viu? Margarete. Ana Camargo, a Vilma, Brenda, Márcio, Isabel, minha mãe, a Adriana Paris. Isabel Kassab, que delícia, Rogério Bernardi, esse monstro. Eu sou apaixonado pelo Rogério, monstro. O Tony. Olha que coisa linda aqui, a Marcele, minha aluna. Olha, tá vendo? Oi, Marcele. Que legal, né? Muito que coisa legal. Linda. Muito show. E agora vamos animar esse pessoal falando do nosso trabalho de produção do seu livro, né? Ufa. Quando você me procurou, nós tivemos a excelente ajuda da Denise Kassab, que está descobrindo uma nova profissão com muito êxito. Você viu isso? A Denise expôs o projeto de uma forma tão profissional que eu pensei que ela já tivesse feito isso. E aí foi um desafio, né? Nós queríamos fotos. Pode falar. Desculpa, o olhar dela foi muito importante, né? Porque eu falo assim, eu sou muito detalhista com os textos. A forma do texto, a beleza do texto. Eu sou muito chato e muito exigente com a forma do texto. Então, o texto para mim é tudo. Então aí completa, né? Eu e a Denise, a gente já se completa naturalmente, né? na vida, nesses 30 anos aí. Mas assim, o que é interessante é que eu também não sabia que a Denise tinha um lado artístico, porque algumas coisas que ela fez, né? Envolvem muita arte, não é só aquela coisa pragmática. Eu achava que a Denise era só pragmática. 30 anos depois eu descobri que a Denise também tem um olhar diferente para as coisas, né? Então tem ilustrações que a Denise, que vieram da Denise, muitas coisas, muitos detalhes que a mim, eu falo, Denise, olha, né? Falava para a Melissa ver também, né? A minha filha, porque assim, é um outro olhar, é diferente do meu. E a Denise tem muito mais bom gosto que eu. Eu falo assim, ela tem um bom gosto, ela tem um gosto diferenciado. Então eu falei, olha isso aqui, vê o que você acha. E tipo assim, essa obra foi fundamental, assim, né? Bom, a capa aí acho que a gente já vai falar. Totalmente idealizada por ela, foto dela. A capa é totalmente Denise Kassab. A gente só montou, mas a ideia foi dela. E a escolha das ilustrações, das fotos, né? Que a gente conseguiu muitas fotos do Rodrigo Turano, que ele não tem essa profissão, mas ele tem um olhar poético com as fotos. Ele é o poeta da lente. E são fotos exclusivas para as ilustrações. Para cada conto foi escolhido a dedo o desenho, a foto, a distorção da foto para aparecer. Ficou muito. A capa, nós vamos terminar e depois a gente vai postar a capa, né, Marcelo? Porque a gente não. Eu não sei compartilhar a capa agora nessa live. Mas em seguida. Eu tenho aqui. Eu fiz uma impressão da capa. Eu fiz uma impressão da. Depois a gente mostra, né? Que lindo! Eu fiz uma impressão que a gente vai compartilhar, assim. Mas foi muito legal. Tanta gente envolvida aí, né? É porque as pessoas pensam que é o escritor e a editora, né? A gente escreve, e é legal participar de tudo, mas depois que você escreve, você dá uma. Né? Tipo, tanto é que até a revisão feita também pelo Léo, que depois eu quero conversar com o Léo também. O Léo é cuidadoso, não? Ele merece muitos louvores, porque ele é muito cuidadoso. Ele não lê uma só vez, eu acho que ele lê mais que você.
Ele lê o teu texto mais que você. Ainda bem, né? Porque chega uma hora que a gente já tá, né? Ah, É difícil. Vânia, a criação, e você sabe muito melhor do que eu, né? A criação é um peso, é muito complicado, porque ao mesmo tempo que é muito legal, é muito prazeroso, ao mesmo tempo ela vem um peso, vem algo tão é difícil, porque você joga tudo ali, né? Você joga sentimento, você lida com a raiva alheia, com o amor alheio, com o ódio alheio, com o que o outro, né? São personagens, né? E às vezes você sai de você. É muito complicado, né? É muito é difícil. empatia total, né? A empatia total mesmo. É E muito, é muito. toda essa produção, todos os colaboradores, né? O Léo, tem foto do Rodrigo, mas tem da Denise, tem da Daniela, e tem até a foto da doutora do Léo, a Rayane Pereira, que é a Essa história foto do depois. Armadilha. Olha, a gente tem muita sorte. E pessoas intuitivas, como a Denise. A Denise fez o trabalho dela, e eu digo que a intuição feminina, essa alma de artista que ela tem, é a intuição feminina falando mais alto. E ainda mais fazendo um trabalho para você, né? Com amor ao quadrado. Não, é a preocupação do meu lado sempre, né? Então, assim, eu fiquei muito contente, porque foi algo que, assim, engrandeceu muito, muito a obra, né? Ela leu também, né? Como outras pessoas leram também. Eu acho que é fundamental, que foi lindo demais. E também, aí você pega também, a gente olha ali e abre lá e vê a orelha e vê o que a Marli escreveu, o que você escreveu, Amar. o prefácio da Márcia Lúpia, também genial, assim. Então, tipo assim, eu me cerquei, acho que, pô, eu tô vendo aqui, eu me cerquei de muitas mulheres dentro desse livro. Então, acho que assim, só pode dar resultado bom, né? Então, assim, eu tô bem feliz, porque estou com pessoas que eu gosto muito, pessoas que eu respeito, grandes escritoras, e a Denise, que eu não sabia, mas que é uma grande artista também, né? Então, isso, olha o que esse livro revelou também. Né? É uma, Companheira em tudo, complementando com a Mel, que tem, não é? tem foto, né? Que deu ilustração também, né? Deu, E deu. essa, A Bel, essa equipe, sim. essa equipe toda, você mereceu toda essa dedicação, esse cuidado com a plástica, com a parte física do livro. É, é uma honra a gente estar colaborando para que seja um sucesso mesmo e que todas as pessoas conheçam, né? Agora, eu queria que você falasse um pouquinho, Marcelo, desse caminho teu de efemeridades até recortes de vida ou morte. Se a filosofia ajudou ou te fez virar mais pensador ainda, como é que foi essa criação? Eu acho que a filosofia me ajudou até a ficar um pouco mais leve, porque eu pensava muito mais, né? Eu era muito mais, digamos, a filosofia me ajudou a racionalizar um pouco aquilo que para mim era 100% de emoção, como geralmente, ou aliás, como sempre eu fui. A filosofia tem me ajudado em algumas coisas, mais na área de racionalizar. Mas como é que foi, né? O efemerismo, na verdade, tudo começou, vocês conhecem, a maioria conhece o Igor Kassab, que é um escritor brilhante, meu primo. E o Igor, ele publicou e participou de algumas antologias com a Thaís Matarazzo, que eu tenho um carinho imenso, e que todos nós temos um carinho, e a quem eu tenho uma gratidão eterna, e eu cito, inclusive, isso no livro. E a Thaís faz muita falta para a gente, faz muita falta dentro do meio literário. Né? É uma pessoa que, enfim, falar da Thaís a gente vai levar um tempo para falar, mas enfim. Então, o Igor já publicava com a Thaís, e um dia eu fui assistir um sarau e o Igor estava lá. Fui assistir o Igor. Aí eu cheguei para a Thaís, eu olhei a Thaís e falei assim, eu vou escrever alguma coisa e vou mandar. Eu não sei, mandei. A Thaís pegou, olhou, me avisou, falou assim, olha, tá legal, vamos colocar na antologia. E começou com uma antologia. E aí começou a minha ligação com a Thaís, com a editora Matarazzo, que foi por aí que eu comecei.
A partir daí, a Thaís, e eu comecei a participar de alguns concursos literários, né? E foi engraçado, porque assim, inicialmente poemas. E a partir dali eu comecei a ganhar alguns concursos de poemas. Isso começou a me deixar um pouco mais animada. Eu falei, puxa, né? Vamos indo, vamos indo. E comecei a participar de antologias, até que chegou, a editora Matarazzo colocou, como é que era? Prêmio Nacional, meu primeiro livro. Aí eu peguei, compilei, eu não tinha tantas coisas assim, né? Eu compilei poesias, contos, crônicas e fui tentar mandar para a Thaís, para a editora. Só que, eu não sei, a Melissa tinha mexido alguma coisa no computador que eu não conseguia, tinha quebrado o botão, e eu desesperado para mandar, era o último dia. Bom, enfim, eu sei que deu um milagre, eu consegui mandar. Passaram-se alguns dias, a Thaís manda uma mensagem para mim avisando, olha, Marcelo, já fica preparado, eu vou anunciar o vencedor, porém, dos 3 jurados, 3 juradas, né, você já tem 2 votos, então você já ganhou. Então a gente precisa, vamos ter que ver capa, foi o meu primeiro contato meu com obra mesmo, vamos ver capa, local para lançamento, enfim. E isso foi muito legal, era época de Copa do Mundo. Eu lá com a Thaís, ia com a Camila Giudice na época, vendo parte de capa, enfim. E o mais engraçado é que a Thaís e a editora Matarazzo escolheram o Mackenzie para fazer, no Centro Histórico para fazer o lançamento. Caramba, eu me formei em odontologia, a minha formatura, a minha colação de grau foi no Mackenzie, né? O lançamento de efemeridades foi no Mackenzie. A Melissa hoje estuda no Mackenzie e foi muito engraçada essa relação que né? Eu lembro que no primeiro dia eu levei, esqueci a caneta para autografar. Eu estava extremamente fora de contexto, né? Até a Marli, a nossa presidente, falou assim, Marcelo, olha, como é que ela falou? Escritor sem caneta é que nem dentista sem motorzinho, né? Aí eu fui aprendendo algumas coisas. Enfim, e o Efemeridade serviu justamente para isso, para me dar essa cancha, para me ensinar o que era um livro, e a partir dali vieram as obras da Sarasvati, que a gente participou de antologias da ACL, né? Mas eu já estava de olho no meu segundo livro. E aí surge agora, e agora vem o Recortes de Vida e Morte, né? Pela Sarasvati, né? Pela Sarasvati. É mais ou menos. E a filosofia está em tudo, né? Como é que foi a escolha do tema? A escolha do tema do livro também. Caramba, na verdade, na verdade, assim, quando a gente que escreve, né, Vânia, a gente lida muito com as emoções humanas. E eu acho que não tem emoção maior do que a perda, né? Só que quando a gente fala recortes de vida e morte, as pessoas pensam, putz, é um livro que vai falar de morte. Não é, que nem eu digo, a morte ela não é a protagonista do livro. A protagonista do livro é a vida. O que você faz até chegar à tua finitude? Porque você só tem essa certeza. Essa é a única certeza que você tem, né? Todos nós somos finitos, né? Mas nesse infinito, até o finito, o que a gente faz, né, das nossas vidas? Então, o recorte de vida e morte é justamente isso. É através de experiências que eu vi no consultório, de pacientes meus, de histórias que pacientes meus viveram, agora também da escola, onde eu estou dando aula, na escola, no Colégio Pinheiro também, né? Eu vejo essa moçada, eles são inspirações para mim, são inspiração. Então, assim, tudo isso acabou a pandemia, nós pegamos uma época de pandemia difícil também. Então, tudo isso culminou no recorte de vida e morte. Então, as inspirações nada mais são do que as nossas histórias, as nossas vidas, né? Então, eu acho que é por aí. Acho que como todo escritor, né? A inspiração do escritor, as personagens, né? São as pessoas, né? São as experiências, né? Enfim, eu acho que é por aí. E a odontologia também está muito nisso, né? Desde 94, né? É muita história naquela cadeira, né, Vânia? Muita história. É um paradoxo até, né? O lado científico, você, dentista, estudando, né, essa matéria tão complicada.
É o meu que está Ah, cortando. deu uma cortadinha. Deu, voltou. É um paradoxo mesmo, mas é muito rico, né? Essa tua visão é muito rica. Porque você acaba demonstrando escolhas das pessoas enquanto vivem, né? Nos contos. E aí tem alguns pontos que eu até queria que você reforçasse mais, mostrasse, falasse um pouquinho deles. O Antípodas, por exemplo, foi um choque para mim. Um choque. É para mim também. Para escrever. Aliás, deixa eu só mandar um beijo para a Elaine. A Elaine Amorim. A Elaine bom, hoje ela é minha colega, é dentista também, mas a Elaine estudou comigo no Colégio Marista, quando eu era moleque. Então, olha a história que tem, né? Beijo, Elaine. Beijo mesmo. Ah, e a Beth também. É legal. Legal. Ó, é assim. Foi engraçado. O Antípodas é um conto bem pesado, bem forte, bem forte. Né? Fortíssimo. Mas assim, para criar o Antípodas, eu saí de casa. Eu saí de casa no bom sentido. Eu peguei a Denise e a Melissa, nós fomos para a Avenida Paulista e eu fui até o Conjunto Nacional. Eu ambientei o conto no Conjunto Nacional. Então é muito louco, porque você sair de onde você está, da mesa, do computador, e você ir até um local para escrever, né? Aí eu falei, putz, eu já mergulhei nessa, eu não sei se eu tenho volta mais, eu acho que a doença já me pegou né? Porque eu precisava ir para lá, eu sentia que eu precisava ir para Paulista, eu sentia que eu precisava ir para aquele lugar, eu sentia que eu precisava ambientar aquele conto. Ele precisava se passar em algum lugar, né? E ele se passa lá, uma grande parte se passa lá. É que eu não quero ficar dando spoiler, né? Uhum. Mas muita gente não sabe, muitas pessoas que leram não sabem, né? Que os que leram previamente. Porque quando eu escrevi uma parte, eu já falei assim, caramba, fui até aqui, mas e agora? Eu preciso criar um ambiente. Eu falei, não, vamos para Paulista. E ali foi feito o Antípodas. A parte do meio para o fim do Antípodas se passa na Avenida Paulista e no Conjunto Nacional. Né? Então, você imagina, as pessoas passando, eu escrevendo, as pessoas olhando, e eu olhando para os detalhes, e olhando para as pessoas que estavam passando, e cada pessoa daquelas virou um espectador no livro também, né? O cara da portaria, vou descrever o cara da portaria. Né? Então ele aparece também no livro, né? Como personagem. Né? Enfim, é muito louco isso, né? Mas foi ambientado lá. Detalhes que ganham vida na sua escrita. É uma coisa assim impressionante. É de arrepiar mesmo, Marcelo. Agora, tem um conto, o Quase Paraíso de Adão e Eva. Era o Quase Paraíso de Valadão e Eva. Eu coloquei o Valadão para dar Valadão e Eva. O Quase Paraíso de Valadão e Eva, eu acho que esse foi um grande prêmio que eu recebi no meu e-mail, que foi o seguinte: eu fiz uma oficina com o escritor da editora Moinhos, o Marco Severo. E o Marco, ele foi um cara também que me incentivou muito, né, na escrita. Eu e a Marli de Souza, a nossa presidente da CL, a Marli também fez comigo. E foi engraçado, porque quando eu escrevi eu comecei o conto, claro que depois eu aprimorei, ele não é exatamente igual ao que estava quando eu estava na oficina literária, mas eu reescrevi o conto, eu aumentei o conto, eu encorpei o conto. Só que mesmo naquele conto, aquele projeto, o Marco me manda um e-mail dizendo assim, Marcelo, esse conto seu, ele tem ecos de Nelson Rodrigues. Aí eu falei, caramba, né? Porque a gente tem, uma vez, foi engraçado, porque nós temos um amigo em comum, o poeta José Danilo Rangel, o Danilo, que é fantástico, e faz um trabalho fantástico, né? O Danilo é genial. E o Danilo um dia falou assim para mim, Marcelo, o Marcelo bota lirismo em tudo. E realmente eu tenho uma característica de botar lirismo em tudo, ou em quase tudo. Só que assim, eu falei, eu preciso mudar isso, porque não é que eu quero deixar de colocar o livro, isso não, isso acho que tem que existir. Mas eu quero
uma coisa mais eclética, eu quero, né? E o Quase Paraíso de Valadão e Eva é um conto que o lírico ficou bem, o lírico ficou bem à parte aí, né? O lírico ficou bem à parte. É um conto forte também, é um conto bem forte, né? Bom, você pode até falar a respeito, eu estou falando Eu do meu posso conto, até mas... falar e já prevenir que o final é tão inesperado que é um choque, você leva um choque mesmo, né? Foi O aí que final dele. Por isso que eu tenho muita admiração por esse teu trabalho, nessa finalização que você para e tem que ler para ver se é aquilo mesmo que você entendeu de tão impactante que é. E aí já vamos emendar outro conto sobre fogos, sobre sonhos e fogos de artifício. difícil. Tem uma foto lindíssima do Rodrigo. Linda, linda, linda. Beijo para Margarete também, viu? Meg, beijo, viu? Também é muito bom ver você aqui com a gente, viu, Meg? Então, o Sob Sonhos e Fogos de Artifício, ele surgiu já há um tempo, mas também ele era um mini conto que eu também desenvolvi depois. Então, muitos eram projetos e acabaram virando contos para o livro. E existia eu não sei se existe ainda, uma plataforma, é um concurso literário chamava Suic, ou se chama, não sei ainda se tem, chamava plataforma Suic. E ali foi engraçado porque você mandava os contos e ali eles premiavam e os contos, enfim. E o Sobre Sonhos e Fogos de Artifício, ainda na gênese, ele não é o que está no livro, muito pelo contrário, o que estava ali era uma gênese, era um projeto de fogos. Não era nem fogos de artifício, ainda era biribinha ainda, nem sei o que era. E o Sobre Sonhos e Fogos de Artifício ficou entre os finalistas da plataforma Suic, que engloba escritores do Brasil todo. Então, aliás, do Brasil e do mundo, acho que na época da língua portuguesa. E assim, eu falei, também me deixou muito feliz. Só que aquele negócio, você lê e fala assim, não, para o livro, eu quero mais. Né? E aí eu encorpei os Sobre Sonhos e Fogos de Artifício. Né? Então ele ganhou uma plenitude, né? E ele também tem um final que talvez seja inesperado. Aliás, eu tentei fazer o possível para que todos os finais dos contos fossem surpresas, fossem coisas inesperadas, sabe? Isso foi uma coisa que eu... sacudir o leitor na surpresa. Esse foi o desafio, esse foi o desafio, né? Juntar as coisas, juntar o ordinário, como diz a André Delfego, um dia numa oficina ela falou isso para mim, Marcelo, o teu conto está lindo, mas tenta colocar o ordinário. E aí, a partir dali, eu comecei a desenvolver o ordinário e descobri que você consegue fazer o lírico e o ordinário. Você consegue pegar o leitor, jogar ele no chão, para ir no ordinário, e consegue elevá-lo, né, até o lírico. Então, é possível fazer as duas coisas. E eu estou aprendendo e tentando ir nesse caminho. E esse livro, ele me fez descobrir que eu acho que eu consigo fazer. E acho que deu super certo. Acho que deu super certo. Né? De certa forma, eu te digo, Marcelo, que hoje nós precisamos de muitos lirismos disfarçados dessa forma. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Mesmo. Aí tem outro ponto que eu fiquei encantada, até depois eu preciso fazer uma pergunta sobre ele, que é o Acordes. É um conto curto e cheio de conteúdo. Eu quero que você me fale dele. Então, que nem os contistas. Dizem o seguinte, né? O romance tem que ele te abate por pontos, como se fosse uma luta de boxe, né? E o conto tem que te nocautear, né? Essa é a divisão essa que deve ser realizada. O Acordes, a inspiração foi um paciente meu. O Acordes foi um paciente meu. É que eu tenho que tomar cuidado para eu não avançar, porque senão eu vou falar do como. Mas eu tinha um paciente, ele era uma figuraça, e ele é descrito mais ou menos dessa maneira, né? E o Acordes, ele traz muito de inclusão social. Ele traz isso. Então, são temas, né? Lembrando agora da nossa Marli, né? Ele traz muito de inclusão social. E são temas que a gente aborda que ficam ali, né? Eles ficam ali
na metafísica, né? Eles ficam ali guardadinhos, mas que as pessoas têm que perceber que a ideia é a inclusão, que não é só o humor em si. Tem uma parte de humor, tem uma parte mais dramática, e aí eu tento misturar tudo. E o Acordes, como eu adoro a Indaiatuba, uma região, uma cidade que na verdade eu cresci, eu nasci em São Paulo, cresci em São Paulo, mas Indaiatuba é uma região que eu vou desde moleque, né? E eu ambientei, né? E ambientei o conto em Indaiatuba, né? Em Indaiatuba, uma cidade do interior pertinho de Campinas, acho que muita gente conhece, acho que a maioria conhece, né? E eu acho que também saiu, eu quase que não coloquei. E aí tem o dedo da Denise de novo, porque não ia se chamar Acordes. Eu escolhi um nome muito ruim para o conto. E aí a Denise falou, não põe esse nome. Aí eu fiquei pensando, caramba, tal. E aí me veio Acordes, né? Mas ia ser um nome chato. Realmente ela tem a razão. Porque era para ser inicialmente algo de humor, né? Mas depois eu fiz, mas não é uma pegada só humorística, ele traz coisas a mais. Eu lendo, relendo, não é só humor que eu queria dizer, não é só coisa engraçada ou sarcástica, é algo a mais. E aí eu mudei o nome, alterei o nome, né? Que eu não vou dizer qual é o nome, porque se eu disser qual é o nome, aí já mata qual é a história, né? E aí ficou acorde. E aí entra o lírico. Olha o lírico, né? Dentro de algo tão humano como é Acordes, né? Mas é isso aí, você pegou bem, Vânia. Exatamente isso. Eu tenho uma curiosidade sobre esse texto. No segundo parágrafo, você coloca assim, isso foi discutido pelo Léo, questionou e nós discutimos sobre isso, passei para você, e eu queria que você me explicasse sobre esse trecho. As aparências atropelam valores, criam suposições e, não raro, induzem a conclusões, as quais afrontam verdades refutáveis da ciência. Eu queria que você explicasse o que são essas verdades refutáveis da ciência. Porque a gente viveu um momento que, teoricamente, as verdades irrefutáveis da ciência, né? Mas a ciência, ela é mais humilde, ela tem que trazer mais humildade do que qualquer outra coisa, qualquer outra questão. Quando eu cito verdades refutáveis da ciência, tem a ver com a ciência em si e tem a ver com a filosofia também, né? Porque a ciência, ela está aí para ser justamente refutada. A gente só evolui quando a gente descobre, através de um método científico, que aquela percepção, que aquela confirmação de outrora, ela não corresponde mais à realidade. Então, a ciência evolui por causa disso, porque ela permite, e aí a gente entra na filosofia, o que Popper dizia, o princípio da falseabilidade, né? Ou seja, aquilo que está exposto ali é uma verdade agora. E pode ser a verdade por muitos anos. Até chegar um outro cientista, até chegar um outro filósofo, isso falando de filosofia não é ciência, né? Já foi por muitos anos, né? Nas aulas, Marcele, que não me deixe mentir, eu falo para eles que até o século XVIII era a mesma coisa, filosofia e ciência. E aí, a partir daí, a ciência, a partir de um novo projeto, de um novo estudo, a ciência pode tomar outras formas, evoluir, ser substituída, né, por outros princípios. Não a ciência em si, mas aquele assunto da ciência. Então, faz parte da humildade científica deixar-se, né, evoluir. É isso, basicamente é isso. Mais ou menos como nós, pensadores, nos deixamos Sim. na humildade de sempre buscar a melhor palavra, a melhor escrita, a melhor mensagem, não é? Sim, Nossa, sim. Marcelo, eu estou encantada com esse teu trabalho, eu fico muito agradecida, muito honrada, e eu espero que muitas pessoas leiam teu Recortes de Vida e Morte. Agora, por favor, mostra a capa que a Denise... Vou mostrar a capa.
aqui. Deixa eu mostrar a capa aqui. Pessoal, coloca nos comentários, por favor, o que vocês acham. Ah, o Anderson, do Filosofar a Vida. O idealizador do Filosofar a Vida, Anderson. Um abraço para você, viu? O Anderson também, que já em breve está lançando um livro também, viu? Vamos lá. Que maravilha. Dá para ver legal? Dá. Tá dando. Levanta um pouquinho mais. Não, dá para ver, né, gente? Ah, agora sim. Deu para ver melhor. O tempo está seco. Uma foto da Denise, já sabe. Olha o nosso Tony aí, ouvindo e aprendendo. Tony, você é o próximo. Semana que vem você estará comigo falando do seu livro. Marli, olha que capa linda que a Denise fez. Ó, meu cunhado, já... Fernando Tamura. Doutor Fernando Tamura, que mora em Indaiatuba. Cunhado, eu falo que cunhado é pejorativo, né? O Fernando é meu irmão também, que nem o Márcio. E o Fábio também. Que delícia. Top, cunhado. É o Márcio elogiando aqui a capa da Denise também. Ah, é verdade. Márcio elogiando a Denise. A Denise, ela idealizou cada palavra no local certo. Então, é muita energia boa, né, Marcelo? Muita energia. E a gente contribuindo. Olha, é muito bom esse trabalho. E a gente fica realizada quando agrada, quando está tudo bem, quando o livro está perfeito. Olha, vai ser um sucesso, viu? Todos da equipe que trabalharam, a Ju de Sávio, que é a nossa as imagens e ajeitando os textos, porque a gente tem todo aquele trabalho de paginação, de caber... O conto vai começar pela página da direita, e como nós fazemos com as páginas da esquerda, que não poderia ficar sem texto, aí nós fomos buscar poemas, trechos de poemas do Marcelo. Olha, que trabalho! Os poemas, os trechos casando com o tema do conto. Gente, vocês têm que ver, é só ler do Marcelo Kassab mesmo para entender isso que eu estou falando. Um trabalho em conjunto maravilhoso, né, Marcelo? Ou seja, eu não consegui me livrar do lírico. Os poemas, alguns são trechos, versos, 3, 4 versos que abrem os textos, né? E enfim. Meu paciente aqui, o seu Luiz, meu paciente querido, um beijo para o senhor também. A Maria também. Nossa, tem bastante gente, Vânia, que legal, hein? Poxa, fiquei mó feliz, muito feliz mesmo. E é bom que fica gravado, muita gente que não pôde ver na hora, vai ver depois, né, Marcelo? E que bom, sem muitas perguntas, eu acredito que o pessoal tem interesse de fazer alguma pergunta, né? Alguma curiosidade sobre a sua trajetória, sobre o livro. Quem quiser perguntar, não sei se quanto tempo a gente tem. Um beijo para a Tayane também, que entrou. A Tayane, que é minha coordenadora na escola, no Colégio Pinheiro, né? O Cosme, que entrou agora também. Um abraço, Cosme. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Enfim, eu acho que a gente... Oi, pode falar, Maria. Inclusive, essa tua parte de virar professora, assim, até antes de terminar o curso, de ter esse convite, foi muito, muito maravilhoso, né, Marcelo? Na verdade, você já exercitou... eu estava no estágio e foi bem na época que eu finalizei, né? Mas assim, eu vou te falar uma coisa, Vânia. A impressão que eu tenho é que eu faço isso há muitos anos.
Assim, muito louco. Porque eu achei assim, quando eu entrei numa sala de aula, que eu olhei e falei assim, caramba, e agora, né? Eu ficava olhando assim, né? Mas rolou de uma maneira tão assim, a conexão com os meninos, com as meninas, foi algo tão. Porque assim, eu chego na sala de aula e é muito lindo o fato assim, você chega, tá aquela bagunça normal, tá de entrada, mas assim, eu subo no palquinho, e eu não gosto de ficar no palquinho, eu não gosto. Mas eu subo um pouquinho, a hora que eu subo, eu levanto a mão, as coisas ficam entram nos eixos de uma maneira e as pessoas e as crianças, né? E os meninos e as meninas participam de uma maneira que é muito assim, eles discutem, quando está meio disperso, a gente vai e conversa com eles e eles trazem para a gente as percepções e eles têm tanta coisa para dizer, né? É assim, assim, para mim tem sido lindo, assim, um aprendizado fantástico, assim, uma das coisas mais, acho que uma das melhores coisas que eu fiz, assim, sabe? Eu não podia ter tomado decisão melhor do que estar ingressando na filosofia e entrando na educação, assim. Porque eu faço duas das coisas mais importantes, acho que um ser humano pode fazer, que é educação e saúde, né? E literatura, né, Vânia? Literatura também, né? Nossa, toda essa tua bagagem. É. Peraí que deu uma falhada. Aí Não, você deu. me faz lembrar do que você já traz. Não é? Eu estou Sim. errada? Que você só está recordando e está passando. Sim. Então, é uma recordação do que você já sabe, não é? Olha aí, um professor maravilhoso. Olha, que coisa boa. Né? A Larissa. Que coisa boa. Na verdade, a gente é professor maravilhoso. Na verdade, a gente só consegue porque eles são maravilhosos. A Larissa é uma menina fantástica. É uma menina que tem uma sensibilidade monstro. A Larissa, acho que a Larissa, eu vou conversar com ela porque ela devia escrever. A Larissa tem um talento grande também em termos de sensibilidade. Eu acho que temos uma escritora. É questão de lapidar. Vamos trabalhar isso. Edilene também, que é uma pessoa amada, querida. Edilene, um beijo para você. Um beijo, um beijo. Mas, Silvio... Já tem duas perguntas aqui. O Anderson, eu não sei se você acompanhou a pergunta do Anderson. Eu não vi aqui, não dá para ver. O Anderson faz pergunta difícil, né? O Anderson é filósofo. Teve algum fato que contribuiu para a sua inspiração em escrever sobre vida e morte? Total, né? Foi o Anderson que perguntou? Isso, é. Foi o Anderson. Então, olha, muitos dos temas que a gente vai escrever sobre vida e morte, muitos eu já abordava de uma maneira mais filosófica no Filosofar a Vida, né? Do portal Filosofar a Vida, né? Então, é aquilo que eu estava dizendo. A gente viu muitas perdas na pandemia, né? A gente tem visto muitas perdas atualmente. Parece que as perdas ficaram mais próximas da gente. E aí a minha ideia foi justamente protagonizar a vida, né? Poxa, nós vamos ter a perda é inevitável. Mas como a gente lida com a perda? Né? Como a gente lida com a perda? Eu tive um momento, viu, Anderson, também, emocionante, na terça-feira. E tinha um aluno sentado na primeira fileira, e eu olhei no braço dele, ele tinha tatuado, tinha feito uma tatuagem, e nessa tatuagem tinha um dizer filosófico. Eu virei para ele e falei, rapaz, você está tatuando filosofia? Ele falou, eu gosto de filosofia, assim. Né? E é um aluno que, assim como a Larissa, assim como a Marcele, né, são alunos que estavam comigo no primeiro semestre, eles tinham a opção de se livrar de mim. Eles podiam ir para outra disciplina, né? E eles estão comigo lá de novo, né? Então, putz, isso é demais, assim. Sabe? Eu não consigo muito separar as coisas. Para mim, isso é tudo muito misturado. Essa união é muito... Porque eu acho que a educação passa por isso. Então, o Anderson, né? Quando a gente fala de inspiração, a inspiração está aí, está na rua, está na vida, está nas perdas, estão nas perdas, a inspiração está na volta por cima, e como a gente lida com isso. E o Anderson sabe muito bem, ele perguntou, mas ele sabe expressar isso nos textos dele também de uma maneira maravilhosa, né? E curiosidade, qual o pensamento filosófico que teu aluno tatuou? Memento mori, ou seja, lembre-se da morte.
E aí as pessoas, quem não manja de filosofia, se você perguntar para a Larissa, para a Marcela, elas vão te explicar facinho. Mas para quem não manja de filosofia, vai falar, putz, que moleque deprê, né? Não é isso. O Memento Mori, na verdade, ele quer dizer o seguinte, lembre-se da morte, então viva, né? Então viva. Você quer coisa mais recortes de vida e morte? O que eu queria dizer no meu livro, ele estava tatuado na minha frente. Muito, muito. Ele estava tatuado na minha frente aquilo que eu queria dizer, aquilo que eu disse no meu livro. E eu não pensei, em momento nenhum eu pensei em falar Memento Mori. Não coloquei em momento nenhum. Momento nenhum. E o menino com aquilo tatuado. É o meu livro. É o meu livro. Meu livro. Né? Nossa, dá vontade de entrar lá no livro e colocar esse pensamento. É de Sêneca, né? Sêneca. É do Sêneca. Louco, né? É muito louco. É uma coisa genial, né? A Denise está me avisando que o Afrânio também está com a gente, né? A Márcia a gente já falou também. A Márcia está sempre com a gente. A Márcia, e que bom que é assim também. Beijo, Márcia. Né? Muita gente. O Afrânio tinha visto. Não sei se você lembra do Eudes, Vanessa. A Dani perguntando quando será o lançamento e se já tem data. Boa pergunta, né? A gente tá, né, Vanessa, me ajuda. A gente está tentando, está trabalhando para que seja no segundo semestre, desculpa, na segunda quinzena de setembro. A gente não tem a data ainda definida, a gente vai informar, né? O livro está agora, né, Vânia? Logo já vamos ter a prova, já vai estar logo na gráfica. Nós estamos caminhando já para a fase final do livro. Já está, né? Já tá. Aí essa parte é da Vânia. A Vânia já veio. Aí eu acho assim, a coisa mais legal, dá trabalho tudo isso, dá trabalho, mas é muito legal. É muito legal. É uma coisa, uma ansiedade legal, né? Você fica tenso, né? Mas é uma coisa que dá um prazer, né? É muito gostoso. E agora vem a fase final. Eu tô até preocupado, eu tô até meio assim, será que eu quero que termine isso? Porque é tão gostoso, né? É tão legal. Né? Ao mesmo tempo que você quer que termine, ao mesmo tempo você fala, putz, será que eu quero? E depois que terminar, né? Então deve, provavelmente na segunda quinzena de setembro, espero que a gente já esteja com o recorte de vida e morte nas mãos, né? E o que é mais gostoso, você fala dessa fase de preparação, que depois você acaba também tendo surpresas, tendo novas interpretações dos teus amigos que discutem com você, os vários encontros, em vários locais. Eu trabalho, depois da edição, da publicação de um livro, não para. É eterno. Você sabe que o meu Permanências Outonais, depois de tantos anos, eu recebi, não sei se você lembra, um texto da Isa Corgozinho, que é uma poetisa e professora universitária. Ela fez uma análise e foi uma surpresa para mim. Então, é um trabalho que não para. A divulgação, as pessoas lendo, analisando, as mensagens que você nem pensou passar e as pessoas vão entender nas entrelinhas, vão viajar. Isso é maravilhoso. A gente é uma criação em conjunto com o teu leitor também, né, Marcelo? Total, até que o senhor Luiz, aqui meu paciente, ele fala isso. Imagine quantas pessoas passaram e viveram juntos sua trajetória de vida. Né? Exatamente, você vê que a gente está tão em sintonia, né, de que a gente está falando uma coisa e, por exemplo, o senhor Luiz, que poderia ser um personagem do meu livro, vou até pensar, viu, senhor Luiz? O senhor tem vocação para ser personagem. Enfim, ele matou exatamente isso que nós estamos falando e foi o que ele acabou de escrever para a gente, né? É demais, assim, eu estou bem contente, eu acho que a gente vai levar esse livro para longe. Eu acho que esse livro ele vai ter asas, eu estou confiante nisso. A Daniela, é a delícia do livro. Exato. Ser eterno mesmo, não é? A gente tem essa consciência que o livro é eterno, por isso que a gente tem tanto cuidado de deixar essa marca, né, Marcelo?
sim. Você Ah, já é Vanessa, imortal. Além de ser acadêmico, né? Já é imortal enquanto acadêmico, agora, já somos, com mais né? Somos a presença nossa aérea. Academia Contemporânea de Letras, já somos, né? Todos nós somos aqui, né? E que honra também. A Academia Contemporânea de Letras, que na primeira quinzena de setembro, o livro vai na segunda, na primeira quinzena de setembro, a Academia Contemporânea de Letras, no dia 2 completa seus 5 anos, né? Então é uma outra. É uma. Porque ó, quando eu lancei Efemeridades, a gente já entrou na Academia Contemporânea de Letras, né? Então foram duas coisas que aconteceram em 2018 na minha vida muito fortes na literatura. Né? Muito, muito. E a gente não tinha falado de mais essa função, de mais esse trabalho teu, né? Ser vice-presidente da academia, que não é pouco, né? É uma honra, na verdade é uma honra. Mas assim, eu costumo falar assim, a Marli é a nossa presidente, né? A dona Neide, a nossa vice-presidente, eu também. Só que assim, você tem uma importância, você é fundamental na estrutura da academia, né? A tua função, eu acho que é a função mais difícil Então, ao todos lado da são, Marli. Marcelo, né? Mas o que eu É falo é uma sempre. teia que se completa, né? Mas eu falo assim, nós somos uma família, né? Então não tem. Tipo, a Maria é presidente, mas ela está junto com a gente, ela está junto com todos nós Todos. no mesmo patamar. Não tem essa presidente, vice-presidente. A Célia é uma grande família, né? Isso ajuda muito para que a gente tenha crescido da maneira que nós estamos crescendo. É uma honra ser a Célia. Eu tenho muito prazer também nisso. Também nisso. Muito legal. Todos são importantes, né? A gente acaba tendo apoio de todos, né? Sim, Porque a gente sim. está na mesma luta. Todos escrevem, todos são pensadores, todos querem ver seus textos publicados, lidos, comentados. É uma teia que se completa mesmo, né? É. Só para um negócio, uma coisa muito legal também que você me enviou hoje também, né? Nosso... Importantíssimo, guarda isso. Uma vez eu fiz a ultrassonografia da tireoide, né? E aí o doutor falou, você guarda isso para o resto da vida. E então eu te digo, guarda esse teu certificado de direito autoral pelo resto da vida. E é algo que também me orgulha bastante, mano. Muito lindo, muito lindo. Né? Já Não tem sei se tem mais. certidão de nascimento. A Vanessa, depois que terminar, faz outro. Faço. Não, pior que já tenho de poemas, Vanessa. Já tenho de poemas, mas vamos. Olha, a Lilian tá aqui. A Lilian, que mandar um beijo para a Lilian, para o Tom, para a Marina. São 3 amigos. São amigos que eu fiz através da Melissa, que Eu estudou com a Marina acredito. desde criança. Hoje as duas com seus 19 anos aí. E a Lilian é uma irmã, o Tom, um irmão querido, amigos queridos que eu fiz, né? Enfim. Né? Não sei se eu não estou vendo se é um Murilo que está aí também, não dá para ver direito, mas se for, beijo para você, Guri. Beijo para você. Acho que é. Não sei se é. Não dá para ver daqui direito. Né? Aí tu falou lindo. Mandou um lindo. Que coisa linda. Essa facilidade que você tem de ficar amigo dos amigos da sua filha é mais um ponto ao teu favor. Essa empatia que você tem, a facilidade que você tem como conviver com jovens e ser entendido por eles é maravilhoso. É mais um ponto a seu favor, Marcelo, enquanto professor, enquanto pai, enquanto amigo, enquanto exemplo, enquanto filósofo. Obrigado. Olha aí, melhor dentista do Murilo, Brasil. Melhor. Daqui a pouco eu saio como candidato. Eles são maravilhosos, né? Não tem como não amar esses moleques, né? A gente acaba. Não tem como. Não tem como. Então a gente se doa para que eles aprendam, para que eles cresçam, para que. Eu faço com eles exatamente o que eu gosto de fazer com a Melissa. Não muda nada. Eu falo que eu os amo, eu falo. Eu não estou nem aí. Eu não quero essa distância. Eu não quero distância. Sabe? Tipo o professor e o aluno. Não. Eu quero que a gente. Eu falei para eles na última aula, a gente só tem uma diferença. Uma pouca diferença da idade. A única coisa, que não é tão grande também.
Mas é só isso. O resto, tenta aprender e o respeito mútuo, né? Eu acho que é por aí. A gente vive numa polis, falando em filosofia, eu falo para eles, primeira aula, a gente está numa polis. E dentro da polis, aqui nada, aquele palquinho lá é uma ágora. E lá nós temos que discutir os nossos assuntos, as nossas vidas, para que vocês aprendam. E o respeito, a alteridade, a empatia são fundamentais para que as coisas funcionem. E eles seguem isso de uma maneira muito legal e muito amorosa. Então, não tem como não gostar desses moleques, né? Né? Nos tempos de hoje, isso é um prêmio, né? É uma virtude que você conseguiu, que você treinou, que você reaprendeu ou relembrou, essa facilidade de passar esse conhecimento de uma forma que eles entendam, né? Então, você está de parabéns, olha, teu livro, Obrigado. eu quero que muitos leiam, que aproveitem como eu aproveitei, tive o privilégio de ser uma das primeiras, acredito que depois da Denise, claro, e da Mel. Márcia também, Marli, né? Sim, sim. A Márcia está dizendo aqui, tirando sarro, falando pouca diferença. Pouca diferença, Márcia. Não entendi a piada da Márcia. Deixa eu passar. Mas eu acho que ela está querendo dizer o fato do Timão, de ser corintiano. Acho que essa diferença. Ela não está tirando sarro da diferença de idade, não? Não, imagina. Quase não. Eu acho que é do time, viu? Deve ser. Que coisa boa, Marcelo. Então, é isso. Quanto tempo nós temos ainda? Será que alguém ainda pode fazer alguma pergunta? Se alguém quiser. Eu não tenho como olhar o horário aqui, você sabe? Não sei, aqui já são 9h10. Eu sei que é da idade, Márcia, eu sei. 9h10. Nós já estamos desde as 8. Puxa, que legal, gente, que legal. E o pessoal firme aí. Mas eu acho que é isso, acho que é por aí. Acho que o livro está lançado. Eu ainda quero conversar com a Márcia, quero conversar com a Marli, quero conversar com o Léo, enfim. Quero conversar com todas as pessoas que estão com você de novo, Vânia, mas em uma outra situação, porque você participou também, você escreveu a contracapa, eu fiz questão que você estivesse também. Enfim, e eu acho que eu sou muito grato a todas as pessoas que me ajudaram a construir o livro, né? Porque nada você faz sozinho, a gente não constrói nada sozinho, né? Então eu agradeço muito a todos, agradeço a todos que estiveram com a gente aqui, que estão com a gente até agora, aí, né? Né, Vânia? E que, de certa forma, todos são nossas inspirações, né? Sim. Todos contribuem de alguma forma. O Léo estava no trânsito, mandou um beijo, mas depois ele vai falar com você de uma outra forma, né? Eu quero falar com o Léo. Então, é isso. Nós vamos organizar o lançamento com muito carinho, num lugar que todos se sintam à vontade, que possam conversar, que possam dar um abraço no Marcelo, que levem o livro para gostar e se deliciar como eu tive esse prazer. Obrigado. E a gente vai aproveitar esse momento de emoção e que vai ficar eterno na memória dele, que eu sei que é bem assim, Marcelo, não pensa que foi só em efemeridades, não. Você vai sentir muita emoção, vai lembrar de cada autógrafo, de cada amigo que foi lá buscar teu livro, dos teus alunos, dos comentários. Sim. E eu sei que você vai ser bem feliz nessa tua parte literária, porque você tem várias partes, né? O dentista, o professor, o vice-presidente. Você, enquanto escritor e filósofo, terá muito sucesso. Eu acredito muito nas mensagens do teu livro. Será um sucesso de verdade. Viu? Não como editor, eu estou falando como Vânia Clares, tua parceira, companheira da CL, e é isso. Obrigado. Eu agradeço a tua preferência, tá? Também. Não é nem questão de preferência, é questão de escolher pela melhor. E
eu ouvi isso não da editora. Eu sei que eu não estou ouvindo da editora, eu sei que eu estou ouvindo da Vânia, sei que eu estou ouvindo e o que mais me deixa lisonjeado é que eu estou ouvindo da escritora da qual eu sou fã. Eu acho que todo mundo, eu já disse para você, e a gente já escreveu algumas coisas a respeito, né? Todos deveriam ler Vânia Clares. Isso é um mote que eu falo, e as pessoas não têm dimensão do tamanho que você é como escritora. É o que eu falo. Você, como editora, eu estou conhecendo, estou vendo o teu trabalho agora de perto. Mas como escritora, você é imensa. Você é imensa, eu estou muito feliz, muito feliz. Eu também já tive o prazer de ter um livro meu prefaciado por você, tá? Logo publico. Que eu agradeço também. Obrigado, gente. Valeu. Valeu, Vânia. Muito obrigado a todos. Um beijo pro Thiago. A Marli colocou, o Thiago também está mandando um beijo. Thiagão, um beijo para você, meu velho. Tudo de bom? Obrigado pelos amigos, familiares, meus alunos, amados, queridos. Um beijo para todos. Tá bom? Um beijo a todos e logo nós daremos notícia da data e do local, tá bom? Muito obrigado. Mostra a capa de novo para terminar, Marcelo. Não, mas é pouco perto do colorido que ela tem, gente. Tá lindíssima, tá? E o texto, então, tá perfeito. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Olha, semana que vem eu pretendo anunciar o Tony de Souza. Estreiei esse retorno da Sarasvati com muita glória. Marcelo, com teu livro que está maravilhoso. Muito obrigada a todos. Valeu, Vânia. Valeu. Beijo para todos. Muito obrigado. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Você não apareceu, Denise. A Denise não. Põe a Denise. Tem que montar. Eu vou organizar alguma coisa para trazer a Denise. A Denise é complicada, né? A Denise, ela fica nos bastidores. Mas quem sabe? Vamos ver se a gente consegue alguma coisa com a Denise. Se não, a gente pega ela no lançamento e a gente coloca ela. Fica de boa que a gente dá um jeito. Valeu, Vânia. Obrigado, gente. Beijo. Beijo, gente. Tchau. Tchau.